Olá, meninos do 8º ano, bom dia. Hoje a nossa videoaula vai ser só correção dessas atividades do sistema endócrino. E aí na próxima aula nós usaremos já o módulo 4, tá? E aí, como nós não teremos live na terça, então aí fica a correção, tá? Sobre a hipófise, né? Responda as questões abaixo, para a gente citar 3 hormônios que essa glândula libera. Então, você pode colocar aí, nós temos uma tabela, né, na página 81. Você pode citar a prolactina, a ocitocina, né, o FSH, o LH, né? Lá na página 81, né, e na videoaula passada também eu falei, né? Nós temos lá a ocitocina, hormônios antidiurético, que é o ADH, o hormônio folículo estimulante. A letra B, explique com suas palavras a ação de cada um dos hormônios que você citou no item anterior. Então, você vai explicar com as suas próprias palavras a ação desses hormônios. Então, você pode colocar aí, né? O hormônio do crescimento, né? Que ele estimula o crescimento, né? Então, ele vai atuar e vai compor nas células dos ossos e dos músculos. Você pode falar que o hormônio FSH, né? Ele nas mulheres, ele vai agir nos ovários, né, na produção dos gametas, que são os óvulos. E nos homens, né? Ele vai a produção de espermatozoides. Por exemplo, a ocitocina, né? Ele é produzido no hipotálamo. Então, ele estimula a liberação do leite produzido nas glândulas mamárias. Então, nós temos aí, né? Você vai comentar um desses. A letra C fala, né? Qual o sistema do corpo humano possui grande interação com as glândulas? Então, é o sistema nervoso, meninos, tá? Especialmente na hipófise, é o sistema nervoso. 2, é para você citar uma semelhança e uma diferença entre o sistema nervoso e as glândulas endócrinas, tá? O sistema nervoso e as glândulas têm como aí semelhança, né? A coordenação do corpo. Os dois estão envolvidos na coordenação do corpo. A principal diferença é que no sistema nervoso as informações são transmitidas por meios nervosos. Já nas glândulas, eles secretam hormônios que vai ser, né, secretados aí, carregados pelo sangue. A 3 tá falando que, para a gente observar no quadro, as concentrações de glicose, que é a glicemia, né, em 2 animais, antes e pós administração do hormônio, que é a insulina. No animal X recebe a insulina e o animal Y a adrenalina, que é epinefrina. Os dois hormônios nesses animais são semelhantes quando observados. Olha lá para vocês verem. Então, a insulina antes estava 90, depois da aplicação foi para 70, né? E a adrenalina antes estava 95, depois da aplicação foi para 130. Um paciente diabético é tratado com doses diárias de insulina para controle de sua glicemia. Após ter sido assaltado, foi encaminhado a um hospital sob um efeito de grande estresse. Com base nos hormônios, né, insulina e adrenalina, a glicemia dos animais e nas alterações hormonais em situações de estresse, considera as seguintes questões. Como a glicemia do paciente, né, quando ela está da entrada no hospital, comparada com os valores antes e após o assalto. Então, a glicemia, ela está aumentada. O médico deve alterar a dose de insulina que o paciente deverá receber naquele dia, né? Como? Sim, gente, ele deve aumentar. Porque quando ele liberou, porque
Em situações em que nós temos liberação de adrenalina no nosso organismo, né, a taxa de glicemia ela vai subir. Então, por isso que tem que aumentar a dose. Tanto o hormônio, a calcitonina, como o paratormônio atuam na regulação da concentração do cálcio no sangue. Observa o esquema abaixo. Então, pouco cálcio no sangue, né? Estimula a liberação, tem o paratormônio. Ele gera resposta no organismo, né? Ele gera aí, né, aumenta a absorção do cálcio no intestino e aumenta da transferência de cálcio nos ossos. Muito cálcio no sangue estimula a liberação de calcitonina, né? E como resposta, o nosso organismo vai aumentar a simulação de cálcio no sangue. Letra A. Qual glândula produz o paratormônio e qual produz a calcitonina? Gente, o paratormônio ele é produzido pela paratireoide e a calcitonina é produzida pela tireoide. O raquitismo ele é uma doença causada pela falta de vitamina D, né, no corpo, responsável pela absorção de cálcio no intestino. Como consequência, a falta de cálcio no nosso organismo aumenta a produção de um dos hormônios citados acima. Identifique qual deles. Gente, no caso de raquitismo, ocorre um aumento da produção do hormônio paratormônio, né? Pois a quantidade de cálcio no sangue ela é baixa e aí vai estimular a produção de mais hormônio pela paratireoide. Letra C. Qual a importância do cálcio para o nosso organismo? Cite alguns alimentos que contêm esse mineral. Então, o cálcio, gente, ele é importante na construção dos ossos e dentes, né? Além de ser um mineral importante no processo de coagulação sanguínea e na contração muscular, e também ele, né, contém alimentos que contêm esse nutriente, esse sal mineral, é o leite e seus derivados, tá? E vegetais de folhas verdes e alguns crustáceos. Para fazer em casa, né? Aí pra gente colocar V para verdadeiro e F para falso. A hipófise apresenta o formato arredondado e localiza-se na região próxima à traqueia. Lembrando que vocês vão reescrever as frases falsas. Essa é falsa, tá? Na verdade, a hipófise ela tem o formato arredondado e fica próximo ao hipotálamo. A hipófise interage muito com a parte central do organismo. Verdadeiro. A hipófise produz hormônio do crescimento que estimula a divisão de células que compõem o nosso corpo. Verdade. A letra C, eu pulei a letra C. A hipófise produz apenas hormônios que coordenam as atividades de outras glândulas, por isso ela é chamada de glândula mestra. Falso, gente. Ela é falsa, tá? Porque ela é verdadeira. Peraí, vamos ver aqui. Não, ela é falsa mesmo, gente. Ela coordena as atividades em outras glândulas, certo? Como hormônio antidiurético. Possui importância, né? Ela é chamada de glândulas mestras. Por que que tá falso lá, né? Ela produz apenas hormônios, né? Não, gente, não é apenas não, tá? Ela produz hormônio que coordena as atividades de outras glândulas, tá? Mas também tem hormônios que agem sobre alguns órgãos, ok? O hormônio do crescimento estimula a divisão de células que compõem o nosso corpo? Verdade. As respostas aos hormônios FSH e LH diferem no homem e na mulher? Verdade, tá? O hormônio ADH ele vai atuar nos rins,
no qual vai estimular a reabsorção de água, tá? E aí vai ter uma formação, né, de um menor volume de urina. A prolactina é muito importante durante a gravidez para preparar o útero para o desenvolvimento do embrião. Falso, gente. A prolactina ela estimula a produção de leite nas glândulas mamárias. O gráfico abaixo mostra uma variação de concentração de glicose no sangue de uma pessoa por determinado período de tempo durante e após uma refeição. Que hormônios relacionam-se à diminuição da concentração de glicose no sangue e qual glândula produz? Esse hormônio é a insulina e quem produz é o pâncreas. O que ocorreu com a concentração de glicose no sangue durante a refeição? Ela aumenta, né? Nós estamos, na nossa família, a gente está vivendo essa situação porque o meu sobrinho, no início desse ano, ele tem 2 aninhos, descobriu que ele tem diabetes tipo 1. Então, toda vez que ele, antes dele comer e após a refeição, né, fura o dedinho dele para medir a glicemia e ele toma a insulina. Então, sempre depois que come, uns 15, 20 minutos depois, dá um pico, né? Então, ela aumenta. Letra C. O que é possível observar em relação à concentração de glicose nas 2 horas após o almoço, após o término da refeição? Gente, depois desse tempo, a gente percebe que a concentração de glicose, né, ela tende a decair, né? Qual o hormônio responsável pelo resultado que você citou no item anterior? É a insulina. 8, né? A letra E, na verdade. Durante a gravidez, o corpo da mulher passa por diversas alterações e em meio dessas mudanças, algumas mulheres podem apresentar diabetes gestacional, doença que se caracteriza pela concentração de glicose no sangue. Pesquisa uma maneira de prevenir a diabetes gestacional. Gente, para a pessoa prevenir uma diabetes gestacional, que é uma diabetes que dá durante a gestação, aí depois que o bebê nasce, o bebê tem maior chance de desenvolver diabetes se já não estiver, e a mulher, a maioria das vezes, né, ela é curada. Ela não manifesta mais sintomas. Então, aí na letra E, vocês vão colocar que alimentação saudável, né, refeições em intervalos razoáveis, né, regulares e atividade física. Que hormônio se relaciona à preparação do corpo da mulher para a gestação e amamentação? E quais glândulas os produzem? Então, ela tem que ter a prolactina, que é o que vai estimular a amamentar. O hormônio, né, produzido pela hipófise, que estimula a produção de leite. E o estrógeno e a progesterona, né, que são hormônios aí que preparam aí o útero para gestação. 3. Calcula-se que existem em diversos países pobres do mundo cerca de 200 milhões de pessoas afetadas pelo bócio endêmico ou carencial. No Brasil, a edição obrigatória do iodo fez com que o bócio deixasse de ser uma enfermidade endêmica. Qual é a glândula, né, que tem sua produção de hormônios correspondida pela falta? O é a questão 3 aí, gente, letra A. É a tireoide, tá? Letra B. Quais são os hormônios produzidos pela glândula que se refere à pergunta? Então, eu tenho lá, né? São os hormônios a tiroxina, que é o T4, o triiodotironina, que é o T3, a citocina. Ai, cadê aqui?
Eu falei para vocês que nós temos a tiroxina, que é o T4, a triiodotironina, que é o T3, e o calcitonina, que é o... Aqui não fala. Então, o T3 e o T4, ele vai atuar na regulação do metabolismo do corpo, tá? E aí, na última, pra gente colocar, então, redução do volume na urina produzida. Quem que diminui? É o ADH. Aumento dos quadris nas meninas, é o estrógeno. Redução dos quadris e das mamas. Oh, desculpa. É aumento dos quadris nas meninas, tá? É o estrógeno, que é o hormônio feminino. Aumento da frequência respiratória, adrenalina. Desenvolvimento de barba nos meninos. É a testosterona. Produção de leite, a prolactina. E é isso, meninos. Lá no nosso Classroom vai abrir uma atividade para vocês na sexta-feira, lá no tópico, né, da aula dia 8 de outubro. E aí vocês vão ter que responder, é uma atividade extra, tá? E ela vai ser fechada na sexta, no período da tarde. Então, você tem aí, né, algumas horas e é sobre esse conteúdo, tá? Então, é pouquíssimo tempo, por isso que tem que assistir essa videoaula e responder lá, ok? Beijos e Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós teremos aí uma aula de literatura e essa aula vai ser focada no texto Apelo de Dalton Trevisan. Com certeza vocês já ouviram, né, esse nome, Dalton Trevisan. Existem vários textos dele, né, livros, em publicações, então é um autor conhecido. Então eu vou abrir aqui o arquivo que tem esse texto, para que possamos aí fazer a leitura e em seguida falar sobre as questões aí de interpretação. Então o texto chama Apelo. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi a ausência por uma semana, o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora. O leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão. Ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto, e até o canário ficou mudo, para não dar parte de fraco. Ah, senhora, fui beber com os amigos. 1 hora da noite, e eles se iam, e eu ficava só. Sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada. O meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora. As suas violetas na janela. Não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa. Calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a senhora. Conversar com os outros, bocas raivosas, mastigando. Vem para casa, senhora, por favor. Então aí, vocês notem aí que é um apelo mesmo, né? O texto, ele faz jus aqui ao título. Então aqui é um texto melancólico e chega a ser até triste.
E aí agora nós vamos observar aqui as questões, né, para que possamos aí compreender esse texto. 1. Em primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. O narrador, ele faz uma crítica à senhora, ele faz uma queixa à senhora, ou ele faz uma confissão à senhora. Ou seja, ele está contando um sentimento que ele estava passando, que ele estava vivendo. 2. No segmento, a notícia de sua perda veio aos poucos. A expressão grifada, ou seja, essa que está sublinhada, poderia ser substituída por paulatinamente, incessantemente ou esporadicamente. Esse exercício aqui, eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês pesquisem ou dicionários impressos ou dicionários virtuais, ou seja, esses que estão aí na internet, pesquise o significado de cada uma dessas palavras para ver qual delas é possível substituir aí pela expressão aos poucos, combinado? Terceiro exercício. O narrador expõe fatos que fizeram com que a ausência da senhora não fosse sentida num determinado espaço de tempo. Identifique-os. Então, você vai identificar quais foram, né, esses fatos aí que fizeram que a ausência dessa senhora não fosse sentida. Sabia que ela estava ausente, mas que, né, não estava impactando tanto. 4. No fragmento, com os dias, senhora, o leite. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. O termo senhora desempenha a função de sujeito, aposto ou vocativo. Todos esses três elementos aí de análise sintática, que é em gramática, mas aqui apareceu em literatura, eles fazem parte dos conteúdos que nós estudamos nesse bimestre e no bimestre passado. Sujeito é quem pratica uma ação, quem está, né, praticando algo. O aposto é uma explicação, né, normalmente referente aí ao sujeito. E o vocativo é um chamamento, é quando você chama, quando você invoca. Né? Lembrem-se da nossa primeira aula sobre vocativo, antes de falar qualquer coisa, mostrei para vocês a abertura da série, né, Família Dinossauros, em que aparece a voz do Dino falando, querida, cheguei. E aí o querida, né, o querida, cheguei, é um vocativo, porque está invocando, está fazendo um chamamento. Então, você vai observar aí novamente a frase, a oração, e vai dizer se é sujeito, oposto ou vocativo. No caso aqui, o termo sem hora. Vou até colocar em sublinhado aqui. Tá? 5. Na oração, ninguém os guardou debaixo da escada, o pronome destacado foi empregado para retomar. Só vai lembrar uma coisa aqui com vocês. Pronomes, né, vocês veem pronomes do sexto, depois do sétimo ano vocês também veem pronome, como que ele vai funcionar aí como objetos aí dentro das frases, dentro das orações, tá? Então, são conteúdos aí que vocês já viram. E aí, nesse caso aí, né, ninguém os guardou debaixo da escada. Guardou o quê? Né, retomou o quê? Guardou o quê? Esse os, ele substituiu, né, uma palavra, um substantivo aí. Qual que é esse substantivo? Qual que é esse termo? 6. Na passagem, para não dar parte de fraco, a senhora, fui beber com os amigos. O trecho sublinhado exprime, ou seja, ele diz, o modo de um narrador ir beber com os amigos, a finalidade de um narrador ir beber com os amigos ou a consequência de um narrador ir beber com os amigos. Então, é um modo, é uma finalidade ou uma consequência da ação aí do narrador ir beber com os amigos. 7. No período
as suas violetas na janela, não lhes poupei água, e elas murcham. A conjunção e tem valor. Estudamos aí conjunção aí, né, em gramática. Ela tem função de aditivo, ou seja, de somatório, de alternativa, ou seja, de fazer alternâncias, ou de adversativo, né, de adversidade, de oposição, esse i, né? E elas murcham, ia falar murcharam, e elas murcham. Então, esse i aí, qual que é a função dele? Qual é o valor dele? 8. Na parte, nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros, bocas raivosas, mastigando. Os dois pontos introduzem um fato, que explica o fato anterior, que contradiz o fato anterior, ou que complementa o fato anterior. Novamente, é o uso dos dois pontos, nós vimos, né, dentro do uso estilístico da pontuação. Nós falamos aí sobre dois pontos. 9. O narrador encerra o texto com um apelo à senhora, uma ordem à senhora ou um conselho à senhora. Então, você vai marcar, você pode retomar o texto e ler novamente e ver se foi feito um apelo, uma ordem ou um conselho, tá? Então, todas as questões aqui são de interpretação textual, né? Porém, algumas aqui, além de fazer a interpretação textual, ainda puxa aí um pouquinho aí de conteúdo gramatical, né? Porque as 3 matérias são coladas, né? São dentro de língua portuguesa. Então, funciona como uma revisãozinha aí de conteúdos, tá bom? Deixa eu minimizar aqui. Eu vou finalizar com esse slide aí, que é responder o homework, que é responder os exercícios de interpretação textuais disponíveis no Google Classroom. Olha só, está disponível no Google Classroom. É essa lista aí que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Meninos, beijo para vocês, tudo de bom. Qualquer dúvida, qualquer situação aí referente às nossas frentes aí de língua portuguesa, eu estou à disposição. Tudo de bom e até a próxima aula. Cuidem-se!